Eu acredito que existem muitas formas de nos expressar, que as nossas referências pessoais, elas se fazem presente dentro de uma página em branco, mas principalmente quando estamos falando de uma casa em branco, de um armário em branco, do clean ao maximalismo. Nós vivemos num mundo cheio de referências, mas o quanto disso existe você? O quanto de você existe na sua casa? Minha convidada de hoje é a Gisele Veronese. Ela é arquiteta de interiores e ela compreende que uma casa vai muito além de uma decoração. Ela precisa atender também necessidades, precisa contar parte da sua história e estar à disposição para o que você precisa. Gi, seja muito bem-vinda! Obrigada! Estou muito feliz de estar aqui hoje, participando desse projeto lindo que você está desenvolvendo. E espero que seja muito proveitoso nessa troca. Ah, querida, acho que o maior objetivo é que as pessoas saiam daqui sabendo que elas podem ser suas próprias referências. Quando a gente pensa num mundo cheio de referências, cheio de coisas que são ideais, o quanto que a nossa casa transmite muito de quem nós somos, né? Exatamente. Meu bem, me conta um pouco mais sobre você, se apresente, por favor. Eu sou a Gisele, sou arquiteta, especialista em design de interiores, né? Então foquei nessa área tão linda, né? Que é a parte interna dos ambientes. E a minha história com a arquitetura começou bem cedo. Sim. Eu sempre fui muito tímida de criança, eu morria de vergonha das pessoas me olharem, me ouvirem. E com isso eu desenvolvi a parte de audição e observação. Eu sempre fui muito boa observadora e eu adorava desenhar. Então assim, uma das minhas melhores e maiores brincadeiras era desenhar. E especificamente coisas de casa. Que legal, assim, a sua versão criança, ela já desenhava. Já demonstra, até num processo de, como você disse, você tinha uma característica mais tímida, mas estava desenvolvendo outras habilidades. Expressava de outra forma, né? Sim. Então eu lembro de eu sentada no tapete da sala dos meus pais, desenhando a estante nos mínimos detalhes, até porta-retrato, desenhava tudo bonitinho. E aí meus pais falavam, a gente tem uma futura arquiteta, a gente vai ter uma futura arquiteta na família. Então eu nunca tive dúvida de que eu seria arquiteta. Sim. Desde então eu venho trabalhando nesse segmento, né? E eu acredito muito nisso, que as nossas versões, elas vão sendo construídas, né? A sua versão arquiteta, então ela já se apresentava. Sim, e ela foi sendo lapidada. Exatamente. Como é que foi decidir, assim? Como é que foi pra você? Quais foram as suas referências? A gente tá falando de um mundo um pouco pra internet, Sim. assim, início da internet. Na verdade, como eu comentei, eu nunca tive dúvida de que eu seguiria essa profissão, né, de arquitetura. Mas o interiores, a parte de interiores mesmo, foi de acordo com as minhas experiências, né, que eu fui tendo. Então eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi como vendedora de móveis de escritório. Sim. Então eu já entrei um pouquinho ali no segmento mesmo com vendas, né? Mas voltado para interiores. Conhecendo mais os móveis, imagino que medidas. Exatamente. Tendo um olhar mais como que atento. aquele móvel ia funcionar naquele ambiente, né? O que as pessoas precisavam para aquele ambiente. Então eu já comecei a ter essa experiência desde o primeiro emprego. E antes disso, eu cursei técnico de design de interiores. Que legal. O técnico trouxe uma base. Nossa, eu falo que pra mim foi a melhor fase estudantil da minha vida. Porque eu fiz antes da faculdade. Então eu saí do ensino médio, tentei cursar faculdade pública, né, na época, mas não passei. Aí eu fui pro técnico, 1 ano e meio. E aí esse técnico pra mim foi um divisor de águas, assim. Você acha que o técnico, ele trouxe uma base, acho que de experiências, trouxe uma base diferente até do que talvez uma faculdade inicialmente traria? Muito mais, porque a faculdade de arquitetura em si, ela abrange muitas vertentes, tem vários segmentos. Já o técnico de design de interiores é muito design de interiores, né? Então isso me ajudou bastante, porque foi bem específico, né? Eu imagino que aí você compreendeu ainda mais essa dinâmica de uma área que ela é bem ampla, mas para um ponto mais específico que tem muito a ver com você. De novo, a gente começa essa conversa da identificação, do autoconhecimento, né? Exatamente.
E as experiências que eu tive depois, né, desse primeiro emprego foi venda de imóvel infantil, apartamentos decorados. Então eu fiquei um tempão em uma construtora, né, que eu tive a oportunidade de aprender bastante ali dentro, todo o processo de construção de um apartamento, né, desde o decorado mesmo, né. Então, pensando em todos esses detalhes de funcionalidade, onde vai colocar qual ambiente, né, como que funciona ali essa dinâmica mesmo. E foi uma experiência muito enriquecedora. E hoje, como é que você está, assim, no mercado de trabalho? Hoje eu tenho meu escritório, né, vai fazer 2 anos que eu tomei a decisão de sair da construtora e seguir carreira solo. E eu atendo especificamente clientes para interiores. Que legal. A maioria dos meus clientes é apartamento na planta. Sim, sim. E aí tem uma diferença? Você sente esse processo do desenvolvimento do processo do apartamento na planta? Como é que hoje é pra você? O apartamento na planta, normalmente ele vem zerado, é a tela em branco. Uma tela né? em branco. E os clientes que chegam até mim, a maioria é primeiro apartamento. Então, assim, é tudo novo. A primeira experiência de morar numa casa, a primeira experiência de escolher o que colocar naquela casa. Então, ao mesmo tempo que eu estou conhecendo eles, eles estão se conhecendo, né? Para saber o que gosta ou não dentro desses ambientes, né? O que eles precisam para esses ambientes. Muito legal. Acho que diz muito a ver com o nosso objetivo, assim, né? Com o episódio. E você percebe que esse processo é novo para todo mundo, como você disse, mas que existem tipos de clientes diferentes, clientes que se conhecem mais e com isso eles têm talvez maiores facilidades, são pessoas que tomam decisões mais rápidas, ou outros tipos de clientes como pessoas que são mais em dúvidas, que talvez passam por um lugar também de não se conhecerem tanto. Como tem essas duas opções, né? Esses 2 clientes, esses 2 perfis. Normalmente, a maioria chega com referências de Pinterest. A maioria. Então, eles já sabem dizer o que eles gostam ou não na parte estética. Então, por exemplo, eu gosto de coisas mais maximalistas ou coisas mais clean, né? O detalhe ali mais colorido. Então, o que chega pra mim é essa referência estética. E no decorrer da conversa, né, do atendimento, a gente vai vendo o que eles realmente precisam. Porque uma coisa é só a estética, outra coisa é a função. Então, a gente precisa unir os 2. Sim. Ter um ambiente inteligente para que eles usem e que eles aproveitem. Esse lugar de ter as referências, isso ajuda ou alguns momentos aprisiona as pessoas a ficarem apegadas a essas referências e não a funcionalidade? No começo, a gente precisa de um norte, né? Para entender e para projetar. Então ajuda, no começo ajuda. Mas durante esses atendimentos a gente vai conhecendo o cliente também. E eles vão contando, né? Compartilhando como é a rotina, se trabalha em casa ou não. Então a gente vai pegando esses pontos para desenvolver um projeto mais funcional e que aquelas referências ajudem, né? Que sejam algo a nosso favor, que a gente use a nosso favor. Eu imagino que nem tudo tá tão explícito assim. Eu imagino que algumas coisas dentro dessa rotina, da fala, sejam um ponto que o seu olhar apurado das experiências já faça ajudar a compreender as necessidades que por vezes como o cliente nem sabe tanto, né? Isso, eu vou falar pela minha experiência mesmo, né? Porque faz 2 anos que eu moro no meu apartamento, né? Pra mim foi uma experiência, assim, maravilhosa. Porque foi tanto profissional quanto pessoal. Uma realização muito grande pra mim. E, inicialmente, quando eu comprei o apartamento, eu pensei mais pelo lado profissional. Então, nossa, né? Meu apartamento, eu sou arquiteta, né? Vai ser excelente pra minha profissão. Né? Uma forma de expressar também. Eu vou descobrir como são todas as etapas, como cliente, né? Então, vou sentir na pele tudo isso. Então, o meu primeiro pensamento foi a parte profissional. Sim. Nem pensei como seria eu morando ali de verdade, porque até então eu morava com os meus pais e a dinâmica da casa dos nossos pais é da vida deles. A gente só está ali, né? E aí quando eu mudei para apartamento, eu comecei a entender a real necessidade de um lar mesmo, de ambientes para serem usados. Sim. E aí eu comecei a perceber e usar isso ao meu favor para os meus clientes também. Sim, então o quanto da sua experiência pessoal, ela também atravessa para a Gisele profissional, né? Com toda certeza. Gi, assim como você, há cerca mais ou menos de 2 anos, eu também saí da casa dos meus pais e passei a morar sozinha e foi uma grande tela em branco, assim, pra mim. Exatamente. A nível de... são coisas que eu não tinha pensado.
Acho que tinha passado por experiências de decorar o meu escritório, meus pais sempre deram liberdade para eu decorar o meu quarto, mas ainda assim era um espaço dentro de um núcleo muito maior que era a casa. Então, até essa parte da funcionalidade das minhas versões anteriores, ela tinha muito a ver com aquela versão que podia até alterar o quarto de uma forma mais simples. Era um espaço. Isso, querendo ou não, você estava limitada ali naquele espaço, mas você podia ter uma certa liberdade. E isso era mais simples de, enjoei, eu posso trocar, Sim, né? Na nossa construção da casa, a gente já foi passando por esses outros lugares onde era uma extensão da Amanda, mas também do Eduardo. Isso, de duas pessoas diferentes, né? Eram duas histórias, eram duas referências de casas anteriores. Totalmente diferentes. Eu venho da chácara, que tem uma robustez diferente na casa. O Eduardo vem de uma casa que era o centro da cidade, que está no centro da cidade, os pais... Totalmente oposto, né? Totalmente oposto. Então, do quanto as nossas necessidades, elas demoraram a se encaixar assim, ao longo do tempo, né? Mas era uma tela em branco, só que as mochilas não estavam vazias. A gente estava vindo com referências emocionais, né? Sim. E isso é bem legal, porque normalmente quando chega o cliente até mim, não quer sozinho, né? Sempre é um casal, primeiro apartamento, né, com a família, construindo. Ainda é um privilégio, né? Com certeza. Da primeira casa. Isso, com toda certeza. E aí a gente precisa ouvir os dois lados, né? Entender a necessidade dos dois, porque sempre é diferente. Sim. Né? O gosto estético até pode ser parecido, mas a dinâmica do dia a dia, às vezes um trabalha em casa, outro não. Então isso é algo que precisa ser levado em consideração, né, na hora de projetar. E Gi, pensando na sua casa, qual é a parte da casa, ou talvez algumas coisas que você mais se identifica, que você acha que é mais a sua cara? Porque eu fiquei pensando no que aquele espaço também diz sobre mim, da minha casa. Sim. Então, a minha casa, ela é mais clean, né? Os detalhes, eles estão bem pontuais, assim, não é nada muito colorido. Porque eu sou assim, né? Dá pra ver pela nossa roupa, né? O jeito que a gente se veste, o jeito que a gente conversa. É uma extensão. O jeito que a gente se relaciona. Perfeita, uma extensão de quem eu sou, Isso, exatamente. E organização. Eu sou uma pessoa muito organizada. Então, assim, eu vejo que quando tem alguma coisa fora do lugar, eu acabo sofrendo um pouco com isso. Sim. E isso reflete também, né, na nossa dinâmica de ser humano com o ambiente que a gente está. Como aquele ambiente interfere no nosso comportamento. Sim. E eu percebo isso muito no meu dia a dia, né? Como eu sou uma pessoa organizada, às vezes quando tá alguma coisa fora do lugar, eu já fico meio ansiosa. Já começa a me dar um certo desespero. E eu sei que é por conta da minha casa. Sim, e isso é muito do legal. Ambiente. Isso é muito legal porque traz uma carga cognitiva. Sim. Que acho que entre muitas camadas, uma delas é a parte emocional. Então, eu começo a ficar ansiosa, eu começo a entrar numa autocobrança, imagina, né? Exatamente. E tem uma disciplina, né, que é a neuroarquitetura, que nada mais é do que a neurociência aplicada à arquitetura. Então, como nós nos comportamos diante de um ambiente. Né? Existem vários estudos que comprovam, né, o quanto isso interfere realmente. E como você é uma boa viajante, né, é um exemplo bem nítido. Sim. Às vezes você vai num bairro, um bairro sujo, com pichação, o que você sente automaticamente? As minhas referências medo, exatamente. Isso, né? Medo, insegurança, né, às vezes o cheiro, assim, né, causa um mal-estar. Diferente de um ambiente bem organizado, bonito, cheiroso. E aí eu até trouxe alguns desses dados também que apontam assim, o quanto as mudanças no ambiente, elas acompanham desde as nossas transições assim, emocionais, mas também elas vêm numa dinâmica de sobrecarga emocional, numa questão de, como propriamente você disse, da ansiedade, mas também de autocobrança, de uma desorganização emocional, mental, que por vezes vai sendo traduzida na forma como eu tô vivendo também, Isso, né? eu sempre falo para as minhas amigas, né, mais próximas, eu falo, a sua casa reflete totalmente quem você é, como está a sua vida, né? Sim. Que a gente vem cíclico, né? Nessa dinâmica de hábitos, Isso, né? De importâncias até. Gi, pensando na minha casa e atualizando as minhas referências de maximalismo,
eu considero que a minha casa, ela tem muita representatividade das nossas histórias. Então a gente gosta muito de registrar parte das viagens com os imãs, nos quadros que a gente tem no corredor. O Eduardo veio com essa bagagem da arte urbana, como eu citei, ele morando mais para a cidade. Então tem várias decorações que têm referência a ele. E em contrapartida, eu, a garota da chácara, também trouxe as plantas, assim, que é algo com o qual eu me identifico muito e que eu tenho muito prazer em cuidar delas. Tem muitas atividades, é claro, que eu não gosto, né, que de é normal, fazer em casa, mas essa é uma atividade que me demanda tempo, que me demanda trabalho, mas que me traz uma sensação muito grande de presença quando eu tô cuidando delas, de cuidado. Acho que é um lugar em que eu vejo que a gente conseguiu mesclar essa identidade minha e dele, porque a gente vem de um lugar, como a gente já conversou, de trazer essas bagagens, mas de negociar também parte dessa forma como a gente vai se apresentar. Como casais, os seus clientes, você percebe que por vezes isso é mais fácil, por vezes isso é mais difícil, esse encontro dessa nova família, desse novo lar? Normalmente é fácil. Normalmente eles já chegam preparados, né? Já tiveram uma conversa em casa antes de chegar até mim. Então, um sempre fala mais, né? Então, por exemplo, a mulher, né? A mulher, ela já chega com os desejos mais claros do que o homem. O homem fala, eu só preciso de uma mesinha ali de trabalho, né? Que eu trabalho em casa, tá tudo certo. Normalmente é o que chega até mim. Então, eles já conversaram entre eles e eles já decidiram uma dinâmica. Sim. Mas a gente vai descobrindo conforme o dia a dia, né? Eu falo por mim, na minha casa eu tenho vários rituais, né? Então, eu acordo, eu preciso arrumar a minha cama, eu preciso borrifar um cheirinho gostoso para ter aquela sensação de casa arrumada, né? De casa limpa, mesmo que não esteja limpa. Então a gente começa a criar dinâmicas conforme o nosso dia a dia, a nossa rotina ali dentro, né? Principalmente quando é o primeiro, né? O primeiro apartamento, a primeira casa, né? O primeiro lugar que você vai morar junto com aquela pessoa. E lapidando, eu imagino que ao longo do tempo você foi lapidando, assim, gosta mais disso, gosta mais daquilo. Exatamente, a gente vai descobrindo, né? Como que é a nossa dinâmica, o que a gente precisa de verdade, né? Sim. Dentro de casa. E aí é curioso, porque esse é um lugar em que a gente vai aprendendo juntos também, né? Eu me lembro de uma amiga muito próxima me contando, quando ela se casou, que ela olhava pro armário em branco e ela falava, aonde eu vou colocar os meus pratos? Dá até desespero, né? E ela falava, minha mãe provavelmente colocaria os pratos em tal lugar. Minha sogra provavelmente colocaria os pratos em outro determinado lugar. A gente se inspira nas referências que a gente tem, né? E teve até aquele momento, né? E não existe o certo e o errado, né? Exato. E aí eu lembro dela falar, mas e eu e o meu marido, onde é que nós vamos colocar? Porque eu tenho tal estatura, ele tem tal estatura, isso é mais fácil, isso é mais difícil. No apartamento, por horas, por vezes não existe tanto espaço, né? A casa da minha mãe tem inúmeros armários. A minha casa também. A minha casa tem armários essenciais para que dê conta de coisas essenciais também. Então, é uma rotina que também se cria como um todo, é uma nova história a partir dali. É uma nova história, exatamente. E a gente vai descobrindo essa história conforme o nosso dia a dia ali, né? Sim, e esse é um lugar muito de um processo tanto de autonomia, mas também um processo de autonomia e individualização, mas também um processo de negociação emocional. Sim. Então, do quanto isso passa por várias dessas camadas para construção do que me identifica, mas para construção do que eu me identifico, mas nessa nova versão. Sim, exatamente. Então, a Amanda até que tinha um quarto super colorido, cheio de coisas. Eu tinha também. Na adolescência não faz sentido nesse momento, né? Exatamente. E aí a gente volta a falar sobre o quanto o ambiente reflete nas nossas mudanças, né? Sim. O quanto as cores interferem, né, no nosso comportamento, né, o quanto elas nos estimulam. Aí cai no ponto do maximalismo, por exemplo, né, que a gente estava comentando que o maximalismo ele é a mistura de vários elementos. Então tem composição de estampas diferentes, de cores diferentes, sempre muito over, né, mais. E nem sempre o mais é melhor para nós, né? Porque ele vai acabar causando uma sensação.
né? De desconforto, de ansiedade, né? Deixa a gente mais acelerado, porque é tanta informação que você não consegue parar e centrar ali, né? Até do próprio cansaço, Isso, dessa dinâmica exatamente. de muitos estímulos passar a ser um ambiente estressor. Isso, Dentro exatamente. da clínica, é claro que a pauta casa entra muitas vezes. E muitas vezes entra também com esse lugar do cansaço do cuidado da casa. Às vezes a pessoa nem sabe por que ela tá daquele jeito, né? Não sabe por que tá incomodando tanto algumas dinâmicas da casa. Isso. E aí, dentro do processo, a gente passa a olhar com atenção, com carinho, com atribuição de significado e percebe que talvez tem coisa demais. E essas coisas demais estão difíceis de limpar, tão difíceis Normalmente de as pessoas cuidar. acumuladoras, né? Também. Elas têm sérios problemas. Sim, sim. E às vezes acha que não é nem por conta disso, né? E ao mesmo tempo, o 8, né? O 80 do muito. E o 8...8... exatamente. A tela é realmente muito branca, muito minimalista, né? Sempre traz algum problema interno, né? Até como uma questão desse 8 num lugar de sem identidade, né? Exatamente. Eu li esses dias exatamente isso, né? Que falava que o minimalismo, normalmente ele traz por trás dele, né? A falta de identidade. A pessoa não se conhece. Então, como que ela vai expressar algo dentro da casa dela, né? Sim. O que faria com que, se a gente fosse buscar por um equilíbrio, né? Entraria uma questão, talvez, de se conhecer para ter coisas que são um lugar mais essencial. Como que a gente pode pensar? Então, eu tenho, por exemplo, pacientes que viajam muito. E dentro desse processo das viagens, é claro que os quartos de hotéis não são o lar, né? Elas são momentâneo ali, né? São momentâneos. Então, parte até desse processo na clínica, para essa pessoa que vai sentindo que ela não pertence a nenhum lugar, é ter alguns objetos que são essenciais, são de ancoragem. Sim. Então, que faz ela ter uma lembrança, né? Sim, um porta-retrato, um cheirinho, um travesseiro, o próprio travesseiro, coisas que até minimizem o estresse de estar nesse processo de mudança tão grande, né? Eu, por exemplo, né, um exemplo bem... Eu não gosto de porta-retrato com as fotos assim expostas. Eu não gosto. E o que eu fiz? Eu amo foto de qualquer jeito. Então, eu criei várias fotos ímãs e coloquei na minha geladeira. Sim. Então, ali, pra mim, não me incomoda. É ótimo, porque eu sempre tô olhando. Mas não me incomoda na decoração. Então, é uma forma da gente tentar usar o que a gente gosta a nosso favor, né, de uma forma que faça sentido pra nós. Por exemplo, na casa dos meus pais, né? Tem vários porta-retratos. E eu imagino que de vários tipos diferentes, Isso, né? Exatamente, né? Porque eles têm essa dinâmica. Faz sentido pra eles. Mas se a gente parar pra pensar na nossa vida hoje, não faz sentido. Pra mim, não faz sentido. Então, eu traduzi de uma forma que combinou com quem eu sou, né? E, Gi, perfeito. Quem você é? Também foi mudando ao longo do tempo? Com toda certeza. A Gisele antiga jamais estaria aqui pela timidez mesmo, né? Então, acho que essas experiências que a gente vem tendo ao longo da nossa vida, né? Pra mim, principalmente a parte profissional, né? De trabalhar com vendas, de ter esse relacionamento com as pessoas, né? E a minha casa hoje, eu olho pra ela e eu já quero mudar. Porque a gente sempre tá nesse movimento, né? De mudanças. Eu vejo que eu preciso de mais coisas. Hoje eu tenho um pet. Sim. Então eu sinto que quando eu pensei na minha casa antes, eu não tinha imaginado um pet ali. Então, por exemplo, coisas bobas como um tapete sem antiderrapante, né? Às vezes ela vem correndo assim, escorrega. Então, essa dinâmica de mudanças de pessoas em casa, pet em casa, planta em casa, né? Exige coisas diferentes. Gi, eu lembro exatamente do dia que você postou isso no seu Instagram. Eu compartilhei mesmo, né? Sobre o pet. Do quanto essa reflexão de perceber que as mudanças ao longo da sua vida, a sua casa, ela talvez não estava preparada, adaptada. Exatamente. E aí, é claro que quando a gente está falando de um imóvel, por vezes a gente tá falando de viver nele por anos, né? Ou fazer uma transição de casa ao longo do tempo. Mas é um lar, é um espaço que abriga várias dessas versões. Então, totalmente vivo, com a dinâmica das pessoas, do pet. Quando eu mudei,
Eu até também fiz uma postagem sobre isso. Quando eu mudei para apartamento, eu idealizava a casa capa de revista, né? Porque eu trabalhava com isso. Trabalhei muitos anos com apartamentos decorados, né, da construtora. Então, tudo era impecável, né? Cada coisa ali no seu devido lugar. Então, quando eu mudei, eu falei, nossa, minha casa vai ser a casa capa de revista. Um decorado. Um decorado. E aí as coisas foram acontecendo, né? Vida, então, um copo que quebra, uma parede que suja, né? As coisas acontecem normalmente. E aí eu tenho uma amiga que ela falava assim, Gi, sua casa não é um decorado. E pra mim aquilo foi tão frustrante, porque eu vi que a dinâmica da casa é outra. Sim. E isso é bom, né? Porque tem vida, realmente. O decorado não tem vida. Tem até um meme, né? Há poucos dias atrás alguém comentou comigo de um meme de eu queria que a minha casa parecesse que ninguém vive nela. Né? Então esse lugar que se assemelha ao decorado, que se assemelha a uma perfeição que é vendida para uma casa. E aquilo vende, com certeza vende, né? Mas aquilo não constrói memória, ali não tem memórias, né? E essa é a parte boa da casa mesmo, né? Ali você constrói, é uma dinâmica, você recebe pessoas. Sim, vai mudando. Se sujar, sujou, tá tudo bem, é uma história ali pra você contar. Na hora da uma raiva. O sofá, mas tá tudo certo. Sim. Mas é um lugar que muda do casa, como parede, pra lar. Pra lar. Exatamente. Essa dinâmica eu aprendi muito morando ali. Sim, sim, sim. E é um lugar em que a casa ideal nem sempre é a casa que funciona bem? Na verdade, a casa ideal ela tem que misturar os dois, né? Ela tem que funcionar bem para o seu dia a dia, mas ela não tem que ser igual à casa de outra pessoa. Ela tem que ser sua, tem que funcionar para você. Sim, sim, sim. E o quanto esse lugar do funcionar para mim vai funcionar ao longo dessas fases. Então eu também preciso estar aberta a atualizar essa casa, a mudar essa casa, colocar antiderrapante no tapete, pro por pet, exemplo, exatamente. Né? Então também ela passa por um processo de transição que ela é ativo. Exatamente. As paredes não se movem, mas outras coisas se movem ao redor para que essa casa me atenda, né? Ali dentro a dinâmica é totalmente diferente, né? Sim, você citou do pet e uma das coisas que eu também penso é até essa dinâmica da expansão para uma família com um bebê, com uma criança, o quanto a casa ela também vai se adaptando e se moldando. Que todas essas mudanças elas exigem que você providencie algo, né, para atender. Então, seja um pet, seja um bebê, então você precisa dar atenção para que a sua rotina seja ótima, que a sua casa te atenda. E que isso não te gere estresse, né? Porque imagina, um apartamento com um pet, se não tá preparado, você fica estressado, o pet fica estressado e é aquela coisa, né? Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Sim. E aí, quando eu penso até nessa dinâmica da criança, de um bebê, me vem na cabeça aqueles adaptadores de ponta de mesa emborrachado. Então, do quanto daquele protetor de tomada. Né? O quanto são coisas que naturalmente são reproduzidas esse cuidado, são reproduzidas essa adaptação, mas que por vezes não se tem uma consciência que isso é uma adaptação. Então existem coisas que são mais expressivas, como um cuidado, e aí a gente até prioriza um cuidado para o outro, mas existem adaptações pessoais na minha vida pessoal que eu também preciso fazer, e numa casa sem criança, numa casa hoje sem pet. Ainda, mãe de planta. Mãe de planta, mas num lugar em que é para promover o meu bem-estar. Então, até existem espaços na minha casa que são quase como se fossem zonas francas. Né? Então, hoje a minha realidade, eu trabalho no home office, o Eduardo vem pro escritório. Então, naturalmente, a minha relação com a casa, ela é diferente da relação da casa que ele também tem. Com certeza. A casa para ele é um espaço de descanso, de segurança, de refúgio, de atividades, né? Mas num ponto diferente que é para mim. Exato. Então eu passo por uma relação com a casa que ela é o meu espaço de trabalho, que precisa ficar um pouco delimitado ao escritório para que o meu cérebro tem não que saber compreenda. dividir, né? Exatamente. Perfeito, mas eu passo por algumas situações dentro da casa que me incomodariam, mas que naturalmente eu preciso criar essas zonas francas, como
aqui é o cantinho da bagunça mesmo, isso eu não vou fazer agora. Então, eu passei por esse processo também, né? Eu fiquei 1 ano e meio de home office. Então, quando eu mudei para o apartamento, eu saí do CLT, saí da construtora. Então, foi uma mudança muito grande, né? A casa ali, para mim, foi realmente o único ponto que eu tinha tudo. Então, eu morava lá, eu trabalhava lá. Então, tive esse processo também de saber dividir, né? Até que ponto eu estou aqui no escritório e eu tenho que ficar aqui, trabalhando aqui. E até que ponto eu tenho que, vou dar uma organizada ali, dar uma atenção para casa mesmo, né? Sim. É um processo também. Do quanto a gente vai aprendendo que a casa, ela por vezes, ela sempre vai exigir um pouco mais da gente. Sim. E do quanto a casa, ela exige um tanto a mais da gente e que de uma forma natural a gente tende a olhar para ela buscando aquele lugar do decorado. Buscando aquele lugar de uma perfeição que existe uma vida ali dentro, né? Exatamente. A pandemia, ela trouxe um olhar diferente, né, das pessoas para dentro de suas casas, porque nós fomos obrigados a ficar dentro de casa. Sim. Então, a partir dessa fase, né, um tanto ruim para todo mundo, né, acabou que as pessoas começaram a olhar para suas casas com mais cuidado. Isso foi bom. Então, começou a entender qual que era a necessidade, o que faltava ali dentro, né? O trabalho passou a ser dentro de casa, né? Sim. Então, esse cuidado passou a ter recente. Sim. Porque normalmente as pessoas trabalham fora, chegam em casa só para dormir. Sim. Então, não sabe o que acontece ali, né? O que realmente precisa. E até essa dinâmica das necessidades que são outras. Porque se eu passo o período todo fora, quando eu tô em casa, naturalmente eu também quero usufruir da casa de uma forma diferente. Existem, então, muitas versões que estão dentro desse dia a dia da nossa casa. Acho que a casa, ela precisa contemplar, então, esse lugar de me ajudar a ser uma pessoa mais produtiva, quando eu penso no meu escritório. Mas ela também precisa me acolher. Ela também precisa ser um espaço que eu me sinto segura, de descanso. Existem elementos na arquitetura que contribuem para isso, Gi? Com toda certeza. A gente tem uma briga grande com a luz branca Sim. e a luz amarela, né? É aquela briga eterna. Mas a questão não é a cor, né? Se é branca ou se é amarela, se eu gosto do branco ou do amarelo. É o que aquela luz faz com a gente. Sim. Então, por exemplo, a luz branca, ela é recomendada para ambientes que nos deixam em alerta. Então, ambiente de trabalho, hospitais, né? Tudo muito claro. Já a luz amarela, ela traz essa ideia de desacelerar. Então, por isso que a gente recomenda tanto para dentro das casas, né? Porque é o lugar que a gente chega e a gente precisa entender que a gente chegou em casa, a gente precisa esquecer o que tá lá fora e descansar. Aqui é o momento de descanso, né? Sim. Por isso essa questão da luz branca e da luz amarela, né? Cada uma tem uma função ali, E né? perfeito, que uma casa, talvez ela pode ser composta de luzes brancas e luzes amarelas. Exatamente, de acordo com a atividade de cada ambiente. Sim, até pensando que dentro da dinâmica do dia, uma luz branca, ela vai então estimular, ela vai fazer essa parte também. Para área de trabalho excelente, às vezes você está cozinhando ali. Sim, e é para esse período mais noturno, talvez uma dinâmica do desacelerar, do descansar, seria o ideal que a gente também ajudasse o corpo a entender que essa é uma hora de descanso. Acho que isso também faz muito sentido com uma casa que pode ser inteiramente branca, mas que pode estar gerando um hiperestímulo numa pessoa. E por vezes, assim, isso não é uma coisa que eu vou, por vezes, lembrar de questionar o paciente. Mas é algo que tá no radar, que precisa estar tanto no meu radar quanto das pessoas que estão vendo e ouvindo a gente, dos efeitos que isso causa, que é além dessa Parece discussão. bobeira, né? Mas realmente é algo que influencia, que impacta, né? A gente tem uma prática, eu e o Eduardo, olha que Meu feio. Deus. A gente brinca e sempre olha para os prédios altos quando a gente tá na rua e faz esse comentário. A varanda de luz branca, né? Quem é esse tipo de pessoa? Já consegue identificar por aí. Sim, porque aí essa pessoa naturalmente ela tá se hiperestimulando por isso. E acho que vale esse lugar de que cabe os dois tipos de luzes de formas diferentes dentro da casa. Elas têm suas funções, né? Exatamente. E você percebe que a forma como a gente constrói uma casa, isso influencia na forma como eu me permito ser dentro dela. Então, por exemplo, se eu construo uma casa tanto com a ideia desse lugar da perfeição,
tanto com esse lugar de ser um espaço extremamente organizado, com uma caixinha para cada uma das coisas, isso impacta na forma como eu me permito ser dentro da casa? Sim, influencia, e a gente pode ter como referência a Anitta, né? A Anitta, ultimamente, ela vem se voltando para dentro dela mesma, né? Para Larissa. E a casa dela mudou com isso também. Saiu recentemente o vídeo na Vogue da casa dela e ela explicando as escolhas dela, né? Então, o que ela se identificava naquele momento, o que tinha a personalidade dela. Então, a casa, sim, tem muito de nós, né? De acordo com a fase. A fase da Anitta hoje é voltar para dentro dela. Sim, Lembrar quem ela é de verdade. Eu vi o vídeo e uma das coisas que me chamou a atenção é do quanto a casa hoje permite que ela seja Larissa. Exatamente. Né? Permite que dentro ela da casa descanse. dela, ela tá 100% ali. Ela não precisa vestir nenhuma máscara, né? Permite que ela descanse, permite que ela faça as reuniões familiares com muito menos estímulos da Anitta, comparada à casa anterior, que era muito mais a casa da Anitta, assim, pelo que eu me lembro das referências, né? No filme dela mesmo, né, no documentário, ela fala sobre isso, né? Então, a Anitta é uma personagem e a Larissa é quem ela é de verdade. Então, da casa da Anitta foi pra casa da Larissa. E um lugar muito de essência, né? Sim. Porque Exatamente, falou exatamente a gente palavra. volta pra esse lugar do a Anitta como uma personagem. E esse tipo de personagem é um personagem que às vezes cabe muito no ambiente profissional, voltando para esse processo de autocobrança, mas que para dentro da nossa casa talvez a gente precise se proporcionar um espaço para a essência. Então, um espaço para descanso, para segurança, para o bem-estar. Não trazer o chefe do trabalho para dentro de casa, Exatamente. até considerando nas relações o quanto a gente vai exigindo um do outro esse lugar também, né? Gi, pensando nessa dinâmica até das referências, como a gente falou, até da casa da Anitta, do maximalismo, meu bem, você acha que as tendências tem horas atrapalham ou ajudam? Com toda certeza tem os dois lados, né? A tendência ela é uma referência. Então a tendência em si ela é lançada e as lojas, né, os segmentos ali, eles trabalham em cima daquela tendência para lançar produtos. E o mercado ele trabalha em cima de lançamentos, né? Então todo mundo fica na expectativa, né? O que vai lançar esse ano. Mas a gente precisa entender se aquela tendência faz sentido para nós. Né? Então precisa observar isso. Muitas pessoas, né, muitos clientes chegam até mim falando, eu quero colocar isso porque é tendência, eu quero colocar aquilo porque eu vi não sei aonde. Mas até que ponto isso faz sentido, né, para você na sua dinâmica do dia a dia? Por exemplo, sofás brancos. Se você tem pet, se você tem criança, se você recebe muitas pessoas em casa, vai ser um sofá que ou você não usa, ou você vai se estressar porque ele vai sujar. É um sofá branco. Então, precisa avaliar esse ponto para ver se na sua dinâmica, no seu dia a dia, isso é funcional. Se atende à necessidade da própria casa. É bonito. Volta a ser um peso, né? É maravilhoso. Mas funciona? Senão a gente vai ter que pôr uma capa, né? Isso, e aí, assim, aí acaba com a graça. Perde a essência, né? A mesma coisa para sofás orgânicos, né? Teve uns 2 anos atrás, lançou essa tendência dos sofás orgânicos. Então, todos curvos. Mas nos apartamentos de hoje em dia, né, cada vez mais reduzidos os espaços, se a gente colocar um sofá orgânico, a gente perde espaço. Entendi. Não é funcional, né? Não é funcional. Então é melhor você usar um sofá tradicional, reto, que você aproveita melhor ali o espaço, do que um sofá orgânico só porque é tendência. De novo, necessidade versus ideal. Isso, né? Exatamente, né? Precisa avaliar se faz sentido, né, pro dia a dia. E do quanto eu entendo que isso também é uma luta pessoal, numa dinâmica em que realmente devem ser coisas lindas, que estimulam, são feitas para ser vendidas, mas o quanto que isso me atende. A gente volta para o lugar do reconhecer a minha dinâmica, a minha história, o que eu quero viver ali. Você citou sobre o sofá e esse foi um ponto, assim, uma questão mesmo na minha casa, porque tanto eu quanto o Eduardo tínhamos referências diferentes de sofá. Eu venho de uma casa robusta em que caberia um sofá maior. O Eduardo com uma identificação com sofás menores, que ao meu ver
arremetia um sofá de consultório. Então, a minha referência também... Sofá living, que a gente fala. E assim, num lugar em que a minha necessidade era que fosse uma sala que nos acolhesse, que trouxesse o conforto. E o quanto esse lugar, tanto das bagagens, quanto das necessidades, quanto do que cabia ali na nossa casa, na nossa sala, foi algo sendo lapidado até que a gente conseguiu fazer essa decisão. Então, o conviver e as bagagens pesando de novo nesse momento para uma construção de uma história fora desse lugar das tendências, porque realmente chama a nossa atenção, né? Exatamente. E nesse sentido, a nossa arquiteta, a Aline, foi essencial, assim, para essa conta, para essa matemática. Então, assim, vocês fazem mágica. Na verdade, ali a gente escuta o que eles precisam, o que eles gostam, a gente junta tudo e faz a projeção, né, nos espaços. Então, ali a gente coloca a medida, como vai ser a circulação, o tamanho dos móveis que vai caber. Existe até uma dinâmica de diretrizes, né, para um espaço, da circulação. Tem medidas mínimas, né, que a gente precisa atender para o dia a dia, né? Então, isso precisa ser respeitado para que aquilo funcione. E como cliente, a gente não tem, assim, digo por mim, não tinha zero noção sobre isso. Então, é muito esse lugar de fazer uma mágica de um espaço que eu achava que não caberia nada, que seria talvez um espaço, inclusive, assim, morto, para um espaço funcional. Exato, esse é o nosso papel, né? Enxergar o que cada ambiente vai trazer para quem vai morar ali de uma forma inteligente mesmo. E personalizada. E personalizada, com toda certeza. Sim, que eu acho que esse é um diferencial muito gostoso em ver os seus projetos, é o quanto esse lugar personalizado tá sempre presente também. Eu até falo que por mais que você goste das mesmas coisas que outra pessoa, a sua casa nunca vai ser igual, né? Sim. Você tem aquela referência, mas não tem como a sua casa ser igual porque você é diferente. Sim. Né? Então, isso é muito legal, é sempre único, né? Que gostoso, né? Esse lugar de ser a própria referência único. de novo, né? Gi, eu penso que isso ainda é um privilégio, assim. Eu vejo o quanto, por vezes, a casa, ela é um espaço macro, mas o lar, por vezes, ele é reduzido a um quarto, ele é reduzido a um espaço e, por vezes, nem existe, assim, um lar dentro de uma casa por inúmeras questões, por vezes relacionais mesmo, que o ambiente promove. Mas, pensando e voltando para esse lugar até da Larissa e da Anitta, o quanto veio de um processo dela também se conhecer, dela delimitar quem é a Anitta, delimitar quem é a Larissa. E pelo que a gente vê no documentário, eu também assisti, isso vai além da casa. A casa só reflete essa mudança. Mas é um processo de autoconhecimento que ela foi desenvolvendo, que hoje ele transparece na casa, no final, a gente consegue perceber, né? Ele se expandiu, né? Ela se conheceu e com isso ela conseguiu passar para os outros elementos, né? Sim, e aí a gente volta para esse lugar do quanto a casa transmite cada uma dessas fases que nós estamos vivendo, o quanto a casa é um espaço de um ambiente vivo que vai passar também por outros tipos de transformação e que por vezes sai dessa dinâmica também do dinheiro. A gente tá falando da Anitta, é claro que existe recursos financeiros que promovem isso muito mais, mas também a gente foi citando ao longo dessa conversa outras coisas mais acessíveis, desde o imã na geladeira, das flores, o tapete, que são recursos que também representam quem nós somos, que não está diretamente ligado a um alto custo, né? Não precisa necessariamente pensar num custo muito alto para transformar o ambiente, né? Sim, para ele se tornar um lar, Isso, exatamente. E para as pessoas que eu acompanho, que eu entendo que a casa não é propriamente um lar, esse é um ponto muito grande de trabalho na clínica, porque o lar, a casa, para onde a gente volta, tem muito a ver com aquela frase de eu quero voltar para casa. Eu amo chegar na minha casa, não sei a sua sensação, mas eu amo abrir a porta, assim, entrar, nossa, cheguei em casa, parece que até acalma, assim, né? É um lugar de encontro mesmo, né? De segurança. Sim, então num processo que esse ponto de segurança, como você disse, ele tá lá dentro das necessidades básicas humanas, assim.
Eu acho que um dos maiores sonhos, né, de todo mundo é ter a casa própria, né? Aquela coisa, né? Que era a minha casa. E dos significados que vem a partir disso. Isso, exato. Que por vezes a gente não sabe falar especificamente. E aí vem, acho que um ponto em que, dentro dos meus privilégios, eu fiz a transição, a mudança de casa relacionada ao casamento. E, Gi, eu abraçava, assim, os meus armários do meu quarto. As minhas amigas sabem disso. Quando você foi embora? Antes, até mesmo antes, esse processo de luto, assim, de falar sobre o quanto eu amo estar nesse lugar, o quanto eu amo essa casa, o quanto eu amo, inclusive, essa realidade. E aí volto a dizer a dinâmica do privilégio, mas do quanto esse passo para uma próxima casa também vinha somado a uma mudança de vida que eu também tinha medo. E medo em muitas camadas, desde medo das mudanças por si só, mas medo das mudanças da responsabilidade, que financeiramente isso também está atribuído, também está impactado. Então vem de um movimento de uma adultez, que a gente também está falando de encontrar com essa versão adulta nossa, que vai se apresentar e se conhecer a partir do ambiente onde a gente tá, né? E se a gente for pensar, a gente nunca tá preparado, né, para essas mudanças, né? Sim. Principalmente quando falam de ter filhos, né? Sim. A gente nunca vai estar preparado, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai descobrindo as versões, né? Sim, esse preparado, ele vem de uma ilusão, né? Então, exatamente. eu posso sim, de alguma forma, me organizar, conhecer, pensar sobre o assunto, mas a prática, ela vai ser vivida uma vez só. Exato. Então, isso também é muito gostoso da gente, de novo, voltar para as versões e do quanto a casa acolhe elas, né? Muito bom. Gi, e você, com o seu olhar, com a sua expertise ao longo do tempo, que dica que você daria para uma pessoa que vive em uma casa, mas não se sente em um lar? O nosso papel, né, como arquiteta, eu falo muito por mim, né? A gente é muito ouvinte, né? Então, acho que esse ouvir desde criança, né, trouxe para cá, porque a gente precisa ouvir muito os nossos clientes. Porque às vezes eles também não sabem o que eles querem, né? Então, através dessa conversa, dessa dinâmica, de entender o que ele precisa no dia a dia, a gente constrói um projeto inteligente que vai atender às necessidades, né? Então, às vezes, uma mudança simples, como é o caso da luz, que a gente falou, né? Da luz branca para a luz amarela. Então, são pontos que precisam de atenção e que muda de uma forma tão grande que, às vezes, ele nem tem essa noção. Sim, que vai trazendo essa sensação de do lar, do exatamente, exatamente. De você chegar, ligar uma abajur ali. Eu falo por mim. Às vezes eu chego depois de um dia longo, né, de trabalho, eu só ligo o meu abajur, já dá aquela sensação tão boa de cheguei em casa, né? Sim. Então, pequenos elementos podem ser acessível também para quem hoje tem uma casa, vive numa realidade, mas que quer trazer esse aconchego de um lar. Exatamente. A gente não fala de valores, né? A gente fala de escolhas inteligentes, né? De estratégias. Sim, meu bem, eu penso que até na dinâmica da psicologia, a diferença a transformação dessa casa para esse lar vai vir também desses elementos que são afetuosos. Sim. Desde as cores, da gente utilizar dos 5 sentidos, como as luzes, os cheiros, coisas que nos ajudem até a ir desacelerando, mas de uma forma afetuosa e encontrando esse equilíbrio. Mas existem as realidades, como eu citei, que não tem esse privilégio. O que eu também indicaria? Que essa pessoa criasse um espaço, e aí pode ser o quarto, pode ser um lugar de passagem pela casa. Um cantinho, né, que seja. Sim, um ponto de ancoragem. E essa ancoragem é literalmente mesmo, a gente pôr a âncora, encaixar ela ali e ser um ponto para onde a gente vai se voltar, que vai demonstrar parte dos nossos valores, de quem eu sou, através de fotos, de lembretes. Lembro de uma paciente muito querida que ela tinha um mural e ali tinham fotos de momentos em que ela realizou sonhos. Que legal. Então, um lembrete pessoal, assim, para situações da vida em que, por vezes, ela estava desacreditada, ela estava mais cansada. E isso lembrava ela de outros momentos, outras versões dela. De novo, um lugar de lar. Lar são as 4 paredes? São. Mas lar é um lugar dentro do nosso coração também, interno, de ser vivenciado.
Que legal que a arquitetura pode super traduzir isso. E o meu escritório chama Ver Arquitetura, que é a questão do olhar mesmo, né? A gente tanto olha para dentro da pessoa quanto para casa. Sim. Ai, que lindo! Gi, e na sua vida como um todo, o que você gosta? Quais são as suas experiências pessoais que contribuem para Gisele Arquiteta? Eu sou uma pessoa que gosta de ver beleza nos mínimos detalhes. Então, tudo pra mim, assim, é uma realização, né? Por exemplo, abrir a janela logo cedo, né? Ver que você tem essa oportunidade de viver mais um dia, de ter um lugar de abrigo, né? Sim. Pensando em casa. Então, eu gosto de pensar que tudo é um privilégio. Sim. Né? Só de você estar respirando hoje é um privilégio. São elementos que vão contribuindo e te abastecendo. Exatamente. Como consequência, abastecem a sua versão arquiteta. Sim, esses detalhes eu levo para arquitetura, né? Para mim, os detalhes são indispensáveis. E Gi, como é que as pessoas podem te encontrar? Quais são as suas redes sociais, as suas formas de contato? Hoje eu trabalho no Instagram, né? Eu tenho um Instagram que eu trago um pouquinho da minha vida pessoal e profissional, né? A Gisele ali como pessoa e arquiteta. É @arquiveronese. Pode me acompanhar por lá. E se precisar de qualquer coisa, estarei aqui à disposição. Gi, quero te agradecer. Eu que agradeço. Como é que foi essa experiência para você? Foi muito gostoso estar aqui compartilhando nessa vida de arquiteta e tendo essa troca com você. Eu agradeço pela sua troca, pelo seu olhar atento, pelo seu sim de estar aqui. E eu acho muito gostoso e gostaria que que quem nos assiste saísse desse episódio com essa compreensão do quanto a casa ela é um lar que acolhe grande parte de todas as nossas versões, das nossas necessidades. É quem nos acolhe quando a gente precisa se recolher. É o lugar onde a gente vive grande parte das nossas histórias especiais, das coisas que nós vamos lembrar. É onde a gente vive o dia a dia, então naturalmente é onde a gente vive a nossa vida. Então, enquanto isso, você pode olhar para sua casa com mais amor, com mais cuidado e responder essa pergunta: o que a sua casa diz sobre você? Ou o quanto de você tem na sua casa? Porque no fim, mais do que um lugar para morar, é um lugar para se habitar, para caber todas as suas versões. Enquanto isso, eu fico por aqui e você pode curtir esse vídeo, se inscrever no canal, encaminhar esse vídeo para quem fizer sentido, me acompanhar nas outras redes sociais e ficar por aqui, porque semana que vem tem mais. Muito obrigada, muito obrigada. Eu amei.